Nós vamos continuar a meditar na Palavra de Deus sobre este tema, como é que Deus fala. E o nosso texto de partida é o Hebreus, capítulo 1, os primeiros 4 versículos, que eu vou ler de novo, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, quer dizer, à direita, da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Como é que Deus fala? Aqueles que têm acompanhado sabem que nós, por vezes as pessoas perguntam: como é que Deus fala comigo? E às vezes alguém diz: ouça Deus, ora a Deus e deixe Ele falar consigo. E as pessoas perguntam: mas como é que Deus fala? Então é sobre isso que nós estamos a falar. Porque diz que no Antigo Testamento Deus falou muitas vezes aos antepassados e de muitas maneiras. E que continua a falar nos tempos da Nova Aliança. E no primeiro domingo nós vimos que Deus fala através de pessoas. É uma das formas que Deus usa. Não apenas através dos crentes, mas também através dos ímpios. Por vezes, Deus fala através de pessoas estranhas à aliança com Deus. E demos aqui alguns exemplos disso. Mas Deus fala também, como vimos no domingo passado, através da natureza e dos seres vivos. Não é? Demos aqui alguns exemplos também. O mais pitoresco é a famosa burra de balão, não é? Portanto, Deus fala através da natureza, Deus fala através dos seres vivos, mas hoje vamos ver uma outra forma de Deus falar, que é: Deus fala através da nossa mente. Ele fez-nos seres inteligentes, seres com capacidade de discernimento, de entendimento, e, portanto, Ele não ia deixar de usar essa ferramenta, esse canal privilegiado, para nos falar também. Deus fala através também da nossa mente. Mas o que é a mente? Se calhar, para entendermos melhor o que é a mente, temos que começar por entender o que é um ser humano. O ser humano é espírito, é um ser espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito. E por outro lado diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isto quer dizer que nós somos espírito, como Deus, espirituais, essencialmente. E depois temos uma alma e habitamos num corpo, moramos num corpo. O corpo é aquilo que nos relaciona com o mundo exterior, não é? É o invólucro, é aquilo que a Bíblia diz que um dia vai se corromper, mas o nosso interior se renova em Deus, não é? Independentemente do corpo se corromper, ficar doente, envelhecer, etc., mas o nosso interior se renova em Deus. Mas o que é, então, a mente? A mente faz parte da alma, não é? A alma inclui a mente, a vontade e as emoções. Não é? A parte das emoções faz parte da nossa alma, daquilo que chamamos alma. A vontade também, a nossa vontade, e também a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. E a nossa mente permite-nos entender e situar no mundo que nos rodeia, por um lado, e por outro lado influencia a nossa vontade e influencia as nossas emoções. E por isso Deus fala através da nossa mente também. E Deus fala de muitas formas através da nossa mente. E nós vamos ver algumas delas hoje. Uma delas é através de sonhos espirituais. Deus fala-nos através de sonhos espirituais. Os sonhos são um produto da nossa mente. Não é? Vocês sabem que quando nós estamos mesmo a dormir, há impulso elétrico no nosso cérebro constantemente. Portanto, o cérebro não para. Está em atividade. Só que é o nosso subconsciente, ou inconsciente, enfim, conforme as teorias, que está, digamos, a fazer funcionar, digamos, a nossa mente. Mas Deus fala através de sonhos que Ele dá. Sonhos espirituais. E nós lembramos todos do famoso sonho de Jacó, né? Lá em Betel. Quando Jacó um dia parou e adormeceu e teve um sonho de uma escada que subia até aos céus e os anjos subiam e desciam nela. Sonho fantástico.
Um sonho que ainda hoje inspira, é um dos quadros mais inspiradores das Escrituras para nós. Mas mais tarde Jacó, Deus voltou a aparecer a Jacó e disse isto. Isto está em Gênesis 35, 9 a 15. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e à tua descendência, depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele. No lugar onde? Falaram com ele. Deus fala. Deus falou através do sonho. Jacó. No lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó àquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Portanto, depois de Deus falar com ele através de um sonho espiritual, Deus voltou a falar com ele. E a própria Escritura cita aqui mais do que uma vez que aquele era o local onde Deus falara com ele. Deus falara com ele quando? Através daquele sonho. Então Deus fala connosco através de sonhos espirituais. Mas muitas pessoas fazem confusão entre sonhos espirituais e sonhos normais, que são produto apenas da nossa mente. Nós temos aqui um irmão na igreja, já há muitos anos, que várias vezes veio ter comigo no final, diz assim: pastor, eu sonhei isto e aquilo e o outro, e umas rosas que abriam e depois umas serpentes saíam dele. O que é que isto quer dizer? E eu, macaco, disse assim: olha, peça ao Senhor que lhe diga o que é. Porque aquilo não era sonho espiritual nenhum. É um sonho normal da mente. Quem é que nunca... Quantos é que aqui é que já sonharam montes de disparates? Digam lá, eu sou o primeiro. Ora bem, são sonhos da nossa mente, são impulsos da nossa mente, do nosso consciente, do nosso subconsciente, sei lá do quê. Quando nós estamos a dormir não controlamos, e aquelas coisas juntam-se, coisas estranhas. Quando nós nos... Ouça, nós sonhamos todos os dias, todas as noites. Só que a maior parte das vezes não nos lembramos. Ou não nos lembramos do que é que sonhamos. Temos a sensação, acontece muito comigo, tenho a sensação que sonhei, mas não me lembro bem do quê. Mas quando nós nos lembramos, assim, veja lá que fui sonhar isto, coisa tão estúpida, coisas de há não sei quantos anos e depois misturadas com coisas da atualidade. São sonhos da nossa mente, são sonhos normais, vamos chamar assim, não são sonhos espirituais, não são sonhos de Deus. E não vamos chamar a um sonho normal um sonho espiritual, que Deus está a falar connosco. Mas Deus fala através da nossa mente, através de sonhos espirituais. Há imensos. José teve um sonho espiritual. José, o marido de Maria, mãe de Jesus, teve um sonho espiritual. E ao longo do Antigo Testamento nós vemos muitas vezes Deus falava através dos sonhos. Sonhos espirituais. Mas Deus fala também através de uma voz audível. Às vezes as pessoas querem que Deus fale sempre de uma voz audível. Quer dizer, você pode escutar com os seus ouvidos. Mas isso é muito raro acontecer. Mas pode acontecer. E já aconteceu. Havia um jovem, um adolescente, que servia ao Senhor no templo, junto do sacerdote Eli. E um dia, uma noite, ele estava muito sossegado, pronto para dormir, e ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele levantou-se assim: olha, o velhote está-me a chamar, vou lá ter com ele. Foi ter com Eli: chamaste-me? Não. Está bem, porque pareceu-me ouvir a tua voz chamar. Então voltou para a cama. O bom do Samuel, daí um bocado, ouviu outra vez: Samuel, Samuel. Não, mas o homem está mesmo a chamar. Foi lá ter com ele. Profeta, sacerdote, olha, tu chamaste-me. Não, então Eli começou a perceber: espera aí, Deus está a querer falar com ele. E então disse: olha, Samuel, vai outra vez para o teu quarto. Quando ouvis essa voz, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É Deus que quer falar contigo. E assim aconteceu.
À terceira vez, Samuel, Samuel. E o bom do Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus falou com ele. Diz a palavra, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 9 e 10. Então Deus fala através de uma voz audível. Pode acontecer. Pode acontecer. Nós temos vários exemplos nas Escrituras. No batismo de Jesus aconteceu também isso. Deus testemunhou desde os céus. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, isto é, em quem tenho o meu prazer. Este relato está em São Mateus. Portanto, uma voz dos céus, uma voz audível, que testemunhou que aquele era o Filho amado, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Cristo ungido de Deus. Então Deus fala de uma forma audível. Se nós formos ver a experiência já no Novo Testamento também, de Saulo a caminho de Damasco, aquela experiência que ele teve com Deus, ele ouviu uma voz que falava com ele. Há um relato que não fala que os outros ouviram, há outro relato que fala que os outros ouviram também a voz. Deus falava com ele, Deus falou com ele de uma forma audível. Eu já referi isto aqui a semana passada, noutro contexto, em que Deus disse, aliás, Jesus Cristo glorificado disse a Saulo, duro te é de recalcitrar contra os aguilhões. Então Deus fala através de formas audíveis, de uma voz audível, pode falar. Mas Deus também fala através de visões. Amém? E nós temos um pouco a tendência, os seres humanos em geral, de ver coisas. Há pessoas que veem ovnis em todo o lado. Não é? Estão sempre a ver, veem marcianos, veem ovnis. Há pessoas que dizem que foram arrebatadas por um disco voador e não sei o quê, e coisas assim do género. Está tudo como na farmácia, não é? Mas, de facto, nós muitas vezes temos esta tendência para ver coisas. Mesmo no mundo religioso, há situações em que pessoas viram coisas. E uns chamam-lhes aparições, mas outros um bocadinho mais com maior discernimento dizem visões. Não é? Ou seja, Deus também fala através de visões. Várias vezes temos vários exemplos na palavra do Senhor que nos dizem como Deus falou com os seus filhos desta maneira. Vamos ao Monte da Transfiguração, em que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e levou-os ao monte. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória. Viram a sua glória. E aqueles 2 homens que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, pela mão de Jesus, tiveram uma visão, não apenas do Cristo glorificado, ao transfigurar-se, né, de uma maneira gloriosa, mas uma visão também em que viram Moisés e Elias. Moisés que representava a lei e Elias que representava os profetas. Porque era assim que os judeus viam o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 homens que estavam com ele. E a mensagem de Deus falou também nessa altura, desde os céus, e a mensagem de Deus foi que eles se concentrassem no seu Filho, em Jesus Cristo. Amém. Não na lei mais, não nos profetas, mas em Jesus Cristo. E eu acho que a Igreja hoje precisa de se concentrar em Jesus Cristo. Amém. Não no Antigo Testamento, não em tradições religiosas,
não em doutrinas de homens, mas em Jesus Cristo. É a grande concentração, o nosso foco deve ser Jesus Cristo. De todo modo, eles tiveram esta visão gloriosa. Eles viram Moisés e Elias. Moisés e Elias não estavam ali, mas foi uma visão que eles tiveram. Foi Deus que falou com eles através desta visão e através da visão do Cristo transfigurado diante deles. Mas há inúmeros exemplos. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando teve aquele êxtase, não é? Que subiu ao terraço da sua casa para orar, era quase na hora do almoço, ele já estava com fome, e teve um êxtase de sentidos. E viu um recipiente que vinha com uma espécie de lençol que vinha desde os céus, com vários animais, que eram considerados imundos, segundo a lei de Moisés, e a voz dizia: Pedro, mata e come. E ele disse: ó Senhor, nunca entrou na minha boca nunca comi esses animais, carne desses animais, porque são imundos segundo a lei. Não chames tu imundo àquilo que Deus purificou. E Deus queria mostrar a Pedro que o Evangelho, a mensagem de Jesus, não era apenas para os judeus, era também para os gentios. Eles não podiam ficar formatados por uma lei que fora dada num determinado tempo, para um determinado contexto e para um determinado fim. Mas que a mensagem do Evangelho era universal, era para todos os povos e todas as nações. E é por isso que Jesus, na grande comissão, diz aos discípulos, a última coisa que ele diz aos discípulos é: ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura, fazer discípulos em todas as nações. Acabou os limites de Deus, do Deus de Israel, ser exclusivo de Israel. Não. Deus é Deus de todos. Amém? Já no propósito de Deus inicial com Abraão, Deus quis que Abraão fosse uma bênção para as nações. Deus já olhava para as nações. Deus nunca quis ser Deus de um povo exclusivo. Deus quis usar um povo exclusivo como o seu agente na terra. Mas Deus quis ser Deus de todos. Essa é a mensagem do Novo Testamento. E há muita gente que não a compreende. E o que aconteceu com Pedro foi que Deus falou com Cornélio, que estava lá em Jope, e disse: olha, vai a tal sítio e chama por um fulano chamado Simão Pedro, porque eu quero-te falar através dele. Aquele centurião, Cornélio, era um militar, e ele e a sua família, eles eram extremamente piedosos. Eles tinham muito respeito, muita consideração pelo Deus de Israel, e davam bom testemunho, e eram pessoas sinceras, queriam conhecer Deus. Então Deus fez-lhe a graça de os encaminhar até Pedro, um dos homens que tinha andado com Jesus, um dos discípulos mais próximos de Jesus. E no dia seguinte, indo eles o seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, uma visão. O arrebatamento de sentidos é uma visão. Viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Isto de acordo com a lei de Moisés, e Pedro era judeu, observava a lei de Moisés. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Quer dizer que Deus purificou. Estava disposto a purificar também os gentios. E é interessante que esta palavra purificou é a mesma palavra que aparece neste livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, no concílio de Jerusalém, testifica que Deus purificou os gentios, não é? Através da sua graça. Purificou, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se aos céus. Amém? Este foi o primeiro grande impacto que Pedro teve para compreender que, afinal de contas, ele tinha um olhar diferente, deveria ter um olhar diferente sobre as outras nações, sobre os outros povos, não o olhar do judeu tradicional, que achava que os outros eram como cães, imundos, impuros, os outros povos que não fizessem parte do povo de Israel, mas que Deus e Jesus tinha vindo para dar a sua vida por todos os seres humanos, para que toda a criatura viesse ao conhecimento do Evangelho. É uma visão fantástica.
Mas Paulo fala também do momento de arrebatamento. Não diz muito sobre isso, porque ele não quer falar sobre isso. Nem sequer se quer gloriar sobre isso, quer guardar para ele. E diz que ele nem tem coragem de falar nesse assunto. Ele teve um arrebatamento, teve uma visão. Diz lá em 2 Coríntios 12: em verdade que não convém gloriar, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele próprio, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele nem sabe como é que foi. Foi uma experiência tão inefável, tão gloriosa, tão superior, que ele nem sabe explicar como é que isso aconteceu. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, ele, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, volta a insistir, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim gloriarei eu, mas de mim mesmo não gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então o apóstolo Paulo teve este arrebatamento de sentidos, esta visão também gloriosa, que ele nem ousava falar. Às vezes há pessoas que têm uma coisinha e põem logo no jornal e tal, e fazem grande coisa. Eu acho que há coisas que ficam para nós. Experiências com Deus que não há nada como ficarem para nós. Enfim, há pessoas que se pode edificar uma pessoa, é uma coisa. Se é para a pessoa se autogloriar, se gloriar em si própria, é melhor estar calado. Amém? Deus fala através de visões também. E Deus fala ainda hoje através de visões. Através de sonhos espirituais, através de visões, através de voz audível, através de muitas maneiras. Deus usa a nossa mente nesses sonhos, nessas visões, para nós podermos ouvir Ele falar connosco. Mas há uma outra forma que eu quero sublinhar, a traço grosso, como Deus fala à nossa mente. E essa forma é uma forma mais óbvia que vocês podem imaginar. Deus fala através da proclamação da sua palavra. Fala à nossa mente. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós ouvimos, é o som que nos entra pelos ouvidos, o nosso cérebro descodifica, compreende? Descodifica, e depois a nossa tarefa é deixar que essa mensagem de Deus deixe ao nosso coração. Mas é o cérebro que trabalha, é a mente que trabalha, é a mente que filtra, porque nós também somos chamados a ser sábios, e aquilo que não edifica, a mente filtrar e não descer ao coração. Porque senão será para a nossa derrota e desgraça espiritual. Então, a mente serve também para isso. Se nós ouvimos alguém falar numa língua que nós não conhecemos, o som entra pelos ouvidos, mas a mente não consegue descodificar o sentido das palavras. Ouvimos os sons, mas não entendemos o sentido das palavras porque desconhecemos a língua. Mas se nós tivermos conhecimentos dessa língua, o som entra pelos ouvidos e o cérebro, a mente, descodifica aquelas palavras, aqueles sons que correspondem a determinados sentidos. E então a mensagem faz-nos um certo sentido. Então, a maneira mais óbvia, a maneira mais frequente, a maneira mais simples pela qual Deus fala à nossa mente é através da palavra. Vocês estão aqui a ouvir a proclamação da palavra de Deus. E isto está a entrar nos vossos ouvidos, está a entrar na vossa mente, na vossa capacidade de pensar. E agora vocês fazem com isso o que quiserem. Ou deitam fora, ou guardam e fazem com que deixe ao coração. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é para ser recebida, mas para descer ao nosso coração. Amém? Mas para que isso aconteça, nós precisamos que a nossa mente seja constantemente renovada. Não é? Deus fala à nossa mente. Deus fala através da palavra à nossa mente. Mas a nossa mente deve ser renovada constantemente. O apóstolo Paulo diz lá aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou renovação da vossa mentalidade.
ou renovação da vossa maneira de pensar, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só uma mente renovada em Deus, espiritualmente renovada, é que permite que nós possamos ouvir a palavra que chega através dos nossos ouvidos e que a nossa mente renovada possa transmiti-la ao nosso coração. Caso contrário, nós ficamos pela forma e não pelo conteúdo, nós ficamos pelo preconceito e não pela essência das coisas e não somos abençoados. Mas quando nós vimos à casa do Senhor e vimos com o nosso coração aberto e a nossa mente aberta para receber aquilo que Deus tem para nos dar, e então entra pelos nossos ouvidos, Deus fala à nossa mente e a nossa tarefa, o nosso trabalho é que ela possa descer até ao nosso coração. Amém? Deus fala através da nossa mente também. Deus fala através das pessoas, como já vimos. Deus fala através da natureza e dos seres vivos, como também já vimos. Deus fala também através da nossa mente e de outras formas, como ainda vamos ver no próximo domingo. Deus fala. O que importa é que Ele fala e que nós o possamos ouvir. Mas para isso, precisamos de renovar a nossa mente. Vamos chegar em pé. Eu pedir aos músicos para subir, a equipa do louvor também para mim. Nós vamos cantar um cântico muito conhecido. Que é uma oração. É uma oração. Fala a nossa mente. Vamos cantar isto como uma oração. Renova. Está aí a letra, podem pôr a letra, por favor. Porque há pessoas que não sabem, não conhecem esta música. Oh
E faça esta oração. Faça esta oração com o seu coração. Diga a Deus: Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente para que eu não seja mais igual. Renova o meu coração, Senhor. Renova a minha forma de pensar, Senhor. Quando eu escuto a Tua palavra, Senhor, que ela possa ser espírito e vida em mim. Que essa possa ser uma semente que deixe a terra trabalhada, lavrada, que é o meu coração, Senhor. Faz isso, Senhor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Nós queremos que Tu nos renoves o nosso entendimento, Senhor, a nossa mente, Senhor, nestes tempos sombrios, nestes tempos difíceis, nestes tempos de alheamento, nestes tempos de mornidão espiritual, nestes tempos de afastamentos. Nós queremos que renoves a nossa mente, que o nosso foco seja Jesus Cristo cada vez mais, Senhor. E Deus continua a falar connosco das formas que Tu quiseres e quando Tu quiseres, Senhor.
Fala às nossas vidas, Senhor. Nós queremos ouvir, nós queremos estar atentos, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém.